Então, assim, a cooperativa é isso, né? Tem altos e baixos, tem ciclos, né? E a cooperativa tem que estar sempre preparada para ajudar o cooperado. E para isso o cooperado tem que ser sempre participativo e fiel à cooperativa. Independente de governo, independente de clima, o agro não para e a Copama não pode parar. É sobre isso, muito bom. Como o Beto falou, de muitas intempéries climáticas, intempéries desde 21 lá, dificuldades políticas, geopolíticas. Então eu creio que foi um ano de oportunidades, por quê? Porque quem soube aproveitar, aproveitou. O povo do agro, diretamente de Minas Gerais, aqui na Copama. Hoje o nosso podcast, Copama, o povo do agro, tem a honra de receber os 3 diretores aqui da cooperativa. Está comigo aqui, Fernando Cacheta. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença, sua participação no podcast. Bom demais, Beto. Tá proseando aqui um pouquinho a respeito da nossa cooperativa, né? Seja bem-vindo. Lissandro, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Hélito. E Beto Bertelli, seja bem-vindo. Tamo junto, Hélito. Valeu, obrigado pela presença aí. E eu quero que vocês contem tudo. Nós dividimos aqui a nossa ideia, falar um pouco sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Nada mais confortável do que chegar num final de ano e ter a oportunidade de sentar com os 3 diretores, os líderes, né, dessa cooperativa. O Fernando, nada pessoal, mas eu vou começar falando de história, né? 80 anos se passaram, não que você, né, tenha 80 anos, mas conta para nós, Fernando, né, com todos esses desafios, né, ao longo dessa linda jornada de mais de 8 décadas, qual foi o momento, né, que você lembra que foi esse maior desafio superado pela Copama? É muito bom, né, a gente estar aqui encerrando o ano de 2025 e estar falando um pouquinho da nossa cooperativa, né, como foi o ano. E as histórias sempre o pessoal tem deixado comigo, né? Não porque tem 80 anos como a Copama, né? Rumo a 82. Mas história você tem pra contar, hein? Mas já tá indo pro 19º ano, né? Caramba. Aqui na Copama. Quase 2 décadas de Copama. Quase 2 décadas, né? 1/4 da história praticamente da Copama e passa rapidinho. Mas a gente tem, né, o grande desafio, né? De continuar escrevendo essa história bonita, né? Uma história que começou lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, 1944, quando ali aqueles cooperados, né, aqueles produtores, né, movidos pelo grande desafio de recompor, né, um país, uma terra que estava muito abalada, né, pela guerra, né, muito destruída, e a gente sabe que realmente esse desafio foi uma reconstrução. A reconstrução, e que desafio. Né, não foi aqui praticamente no Brasil, né? Foi o mundo inteiro envolvido nessa reconstrução. Aqui, graças a Deus, a guerra não chegou aqui, mas chegou aquele sentimento, né? Aquele sentimento que estava abalando a terra todinha, né? Que uma guerra provoca. Mas aquele desafio chegou aos teus dias de hoje, né? E como continuar escrevendo essa história? Esse é o grande desafio, no meu ver. Sem dúvida. Continuar escrevendo essa história bonita, essa história realmente pujante, que foi muito intensa esses anos todos. Então, Fernando, e até porque, né, Fernando, uma organização, um negócio, uma empresa, ou, né, como é uma cooperativa, 8 décadas é muito desafio, muito sucesso, não é não? No meio de toda essa história, a gente viu muita coisa dando certo, muita coisa dando errada, né, muita coisa sendo revista, né? Infelizmente, muitas cooperativas do agro tiveram muito insucesso. Eu acho que foi o grande motivo da intervenção aqui na nossa Copama, na nossa história, quando o Dr. João Emílio, inesquecível, né? Sem dúvida. A gente lembra que ele entrou como interventor na nossa cooperativa, e daquele momento em diante, a Copama começou uma história mais pujante, eu creio. Sim. Né? E eu tive, graças a Deus, oportunidade de participar lá do início, né, com ele praticamente, quando ele falou, não, a Copama precisa ser grande. A Copama até então era uma cooperativa muito caseira, né, muito machadense somente, né,
E aí ela começou a vislumbrar que as tendas poderiam ser esticadas, né? As estacas das nossas tendas foram esticando, foram abrangendo uma região maior. E eu creio que essa visão que o Dr. João Emídio teve, né, juntamente, lógico, com o conselho, com o apoio dos conselhos sempre, né, porque o cooperativismo vive em função dos cooperados, mas lastreado, administrado pelos conselhos, né? Sem dúvida. Então, aquele momento, eu acho que foi também um momento que virou uma grande página da história da Copama, em que a Copama realmente alavancou, cresceu, se desenvolveu, se reestruturou. Momento decisivo. Eu vou pro Beto aqui, ô Beto. Você tá mais recente aí, né, na estrutura, né, como com conselho, né, e aí na diretoria. Mas e como cooperado você tem uma história longa, né? O Fernando bem citou aqui, o saudoso Dr. João, que também tem um carinho gigantesco, né, que a gente teve a oportunidade de conviver. Como cooperado, né, e nessa história, tem algo que marcou, que você falou, olha, isso foi o grande marco que eu vi e que inclusive fez com que você viesse a fazer parte da diretoria. Tem algo assim que você lembra? Ao longo desses 80 anos, né, a cooperativa sempre esteve ao lado do cooperado. E eu, como cooperativista, sempre atuante, né, sempre participativo com a cooperativa, na época recebi o convite para o Conselho de Administração e há 4 anos estou como diretor aqui na Copama. Já tem 4 anos? 4 anos, já estamos aqui, passa rápido demais, né? Muito. E lembrando aqui das dificuldades, como você comentou com o Fernando, eu lembrei que quando eu cheguei pós-pandemia e pós-geada. Só isso. Só isso. E foi bem nessa hora que a cooperativa deu a mão ao cooperado, aqueles que realmente são fiéis à cooperativa, aqueles que participam. A cooperativa ajudou naquele momento, né? E naquele momento eu lembro direitinho que café estava em baixa e o mercado de grão, soja, milho, punjante. E hoje está praticamente quase que invertido, né? Grãos deu uma normalizada, uma estabilizada e café está nessa vanguarda aí. Então, assim, a cooperativa é isso, né? Tem altos e baixos, tem ciclos, né? E a cooperativa tem que estar sempre preparada para ajudar o cooperado. E para isso o cooperado tem que ser sempre participativo e fiel à cooperativa. Que é quando você fala aí, você traz aí um legado que se deixa, né? E quando você, me lembro disso, nesse momento aí da geada, né? Quer dizer, quem tem menos de 35 anos nunca tinha visto uma geada, Nunca tinha né? visto naquela proporção que na nossa região, não né? Conhecia, né? Geada de verdade, né? E hoje o desafio é outro, né? Hoje nós estamos vendo o momento do crédito, né? Hoje a dificuldade do custo do dinheiro, né? A economia hoje mundial. Então, assim, a cooperativa sempre tem que estar preparada para estar realmente apoiando o nosso cooperado. Lissandro, não vou deixar, o Lissandro é o nosso caçulinha, não que ele seja tão jovem assim, né, Fernando? Porque adora falar que o Fernando é mais experiente, mas não fica falando ali. Lissandro, você chegou recente, né? Mas óbvio, né? Você tem uma história aí, né? Como produtor, como cooperado na cooperativa. O que te moveu, né? A falar assim, eu vou participar dessa cooperativa? Então, Hélito, à medida que eu entrei para o conselho, o que me marcou aqui muito foi a gestão, muito profissionalizada aqui da Copama. Então, as pessoas também que aqui trabalham, muito capacitadas, e aquilo lá me impressionou, porque eu não esperava. Então, foi um ponto muito positivo. Até quando entrei para a diretoria, e isso aí foi um ponto muito a favor, né? De que pesou, assim, me deu uma segurança tremenda para estar no time. Que bom! E poder contribuir com essa história, né? Como nós falamos aqui, de 80 anos, né? Fernando, eu sou cafezeiro, vou tomar mais um pouquinho de café. Eles falam que eu fico escondendo aqui a garrafa, né? Não é porque eu deixo aqui, porque senão elas pegam e servem só uma xicrinha. Posso servir, Fernando? E posso fazer mais uma intervençãozinha rápida Por aqui? Por favor, Fernando, essa é a nossa história. Já que nós estamos falando da história, gente, se você olhar para esses 3 aqui, nós somos fruto de uma sucessão da história da Copama. Eu tenho certeza que o meu avô materno, São Mazico, foi uma das primeiras cotas aqui da Copama. Assim como o avô do Lissandro, que foi o seu Mauro Guerra, também deve ter sido lá um dos primeiros a associar na Copama lá. Só pioneiro. Lá, sim. E temos aqui o Beto Bertelli, não sei se você sabe, Wellington, mas o pai do Beto trabalhou na Copama.
Se eu não me engano, 19 anos, né, Beto? Não sabia, Justamente, Beto. 19 anos no departamento pessoal na época. Mentira. Justamente. Não sabia disso? Pois Que é. isso. Então aqui tem uma história de muito amor pela Copama, viu? Esses três aqui. Então, Fernando, eu fico olhando, né, e assim, quando a gente vê a renovação, né, eu falo também, eu me sinto parte dessa história com muito orgulho, e quando a gente vê essas mudanças, sai um diretor, eu sempre percebi essa tranquilidade na gestão, nessas mudanças, né, um trabalho que vocês plantaram isso há 20 e poucos anos atrás. E aí a gente chega em 2025, que eu quero falar de presente, né? Então, fechando o ano, né? A gente fechando o ano de 2025, sabemos aí com tantas dificuldades que o agronegócio passou no ano, né? Produtores muito alavancados, um mercado retraído, né? Ainda que o Beto traz aqui para nós, olha, o café deu alto, mas a gente está falando de outras culturas também. E como foi, Fernando, você aí como atual presidente da Copama, como que foi esse ano, como que fecha esse ano? Vamos falar de presente. Wellington, a gente sempre fala que na Copama, né? Nunca tem um ano igual ao outro, nunca. 19 anos que eu estou aqui e começou esse ano muito intenso. Como você falou, até aproveitando que você tocou no assunto aí, a gente fez uma transição muito tranquila quando no começo do ano o Sandro já há 3 anos vinha se programando para se afastar da diretoria, né? A gente não pode deixar aqui de falar do Sandro, o legado que ele deixou aqui na Copama. Nunca. Cara, o Sandro dedicou aqui 14 anos e com de corpo e alma, de corpo e alma. Então, assim, ele deixou aqui, como o Dr. João falou, sempre falava, tem que deixar um rastro de carro de boi. Fundo, uma marca forte. Uma trilha. Né? De muita austeridade, e a gente sabe que a gente aprende muito com as pessoas. E o Sandro ensinou muita coisa para a Copama, né? Empresário como bem sucedido, como sempre foi. Grande gestor. Né? Uma pessoa que foi sempre muito guerreira. Então, começou 25 essa transição, como você falou, muito tranquila. O Lissandro já vinha acompanhando há alguns anos a nossa gestão, assim como com o Beto também falou. Então, essa interação, esse conhecimento que eles já tinham da Copama facilitou essa transição, né? 2025, como eu falei, foi um ano... Eu defini o ano de 25 como o ano das oportunidades. Foi um ano em que vinha, como o Beto falou, de muitas intempéries climáticas, intempéries desde 21 lá, dificuldades políticas, geopolíticas. Muitas grandes empresas do agro vieram para o Brasil e praticamente já foram embora, né, em pouco tempo. Várias RJs por aí, né? Muita inadimplência, muita RJ. As oscilações também, né, do mercado. Sim, o mercado, exatamente, o mercado com uma certa instabilidade, Isso. né? Isso aí gera incerteza, né, pro produtor, né? Da produtividade e qualidade, né? Sim, perfeito. Desculpa, Não, aqui nós a ideia é essa. Mesmo, é né? isso que é legal. Mas até aproveitando isso que o Lissandro falou, pra você ter uma ideia, esse dia eu estava conversando com um diretor de uma cooperativa, ele fechou a safra lá dos cooperados dele com 17 sacos só de média de produtividade de café. Então, gente, a dificuldade a gente está vendo, são muitas. Graças a Deus, como o Beto falou também, o café mudou de patamar, mudou o preço, né? E isso compensou muito para nós. Então eu creio que foi um ano de oportunidades, por quê? Porque quem soube aproveitar, aproveitou. Então com isso a Copama cresceu, reestruturou, cooperado, graças a Deus a gente está aí vendo cooperado, principalmente o cafeicultor, né? Se estabilizando, aproveitando esses momentos que eu falo que é de vaca gorda, né? Mesmo com às vezes produtividade alta, mas o preço muito bom, a gente tem que aproveitar esse momento para realmente fazer um caixa, isso aí, né? Realmente encarar que a nossa propriedade rural, assim como a gente que encara aqui na Copama, é uma empresa. Sim, é um negócio, né? É um negócio. E a marca realmente é a gestão. Sim. Tem que fazer uma gestão bem feita, séria, comprometida, sem percalços, né? Evitando as dificuldades, tendo a visão a médio prazo daquilo que pode vir de dificuldades ou não, né? Então, você como ninguém, tu nos ajuda a planejar essa Copama há muitos anos. Sim. E a gente sabe que sem planejamento, a gente, né, difícil as coisas darem certo. Mas
Eu sempre falo, Fernando, né, outro assunto que você está dizendo o planejamento, eu falo assim, as pessoas têm que entender que planejamento não é para garantir sucesso, é para garantir correção de rota. Sim. O sucesso ele vai ser consequência do monitoramento contínuo e corrigir rota, que é o que a Copama sempre fez. E aí, Fernando, pegando esse gancho que você está dizendo, você diria, né, a Copama tem uma gestão responsável e conservadora. Diante desse comportamento que vocês vêm adotando aí nos últimos anos, né, e com bons resultados, como que você diria? Definiria resultado 2025? Você atingiu os objetivos? Como que a Copama chega nesse fechamento de ciclo? Eu creio que a preocupação nossa grande esse ano foi justamente o cooperado sentir que ele precisa fazer resultado para ele também. Perfeito. Ele precisa, como eu falei, fazer um caixa, se reestruturar financeiramente. Como o Beto falou, os juros estão astronômicos, o custo do dinheiro está altíssimo. Então nós temos que aproveitar esse momento para nos capitalizar. E foi grande preocupação da Copama esse ano, de todos os gestores, passar já o benefício para o cooperado na ponta. Então a gente lutou pelos melhores preços de defensivo, a gente lutou pelas menores taxas. Faz 2 anos, o Beto pode me corrigir se eu estiver errado, 2 anos que a gente não corrige as taxas de armazenagem. Serviços, né? Não é? De serviços. Muito bom. Então a gente pôde, pela sanidade financeira que a Copama está, suportar e repassar para o cooperado esse benefício. Não é? A gente pôde lutar por entregar serviços de alta qualidade, aumentamos o número de técnicos no campo, agrônomos, veterinários, zootecnistas. Então foi uma série de situações que a gente provocou, aumentou os dias de campo, as palestras, de maneira geral tudo. Por quê? Para chegar no produtor o benefício de todo esse trabalho que a gente faz. Não só financeiro, mas de conhecimento, parte de serviços. Então é um todo, que aí leva realmente o resultado na ponta, que é aumentar a produtividade e a sustentabilidade do nosso cooperado. Tá. Ô Fernando, vou passar para o Beto, que o Beto, eu vou contar uma coisa para você. Nos últimos 3 anos, o que eu visitei de cooperativas pelo Brasil, principalmente cooperativas agropecuárias, hoje eu posso dizer para você o seguinte, a Copama não é alguém que está me dizendo mais, eu vendo, assistindo, estando presente. Copama é um case de sucesso, mas não é um case de sucesso de Minas Gerais. Eu abri aqui hoje falando, estamos em Minas Gerais, porque hoje a Copama é um case nacional. Uhum. E você, como, né, nesses 4 anos que você está aí, fechando 2025, e você tocou aí cooperativismo, né? E nós estamos falando de modelo de negócio cooperativista. Hoje, a Copama, né, como que o Fernando disse, entrega valor agregado para esse cooperado? Você pode afirmar isso com segurança? Com certeza, Wellington. Esse é o nosso objetivo, faz parte da nossa missão, né? E nós trabalhamos todo dia para isso, né? Para entregar a melhor solução ao nosso cooperado, para ser realmente relevante na vida do cooperado. Conforme o Fernando disse, não é só o dinheiro, né? Começa pela informação, pela educação, pela sucessão, que é uma coisa que nós preocupamos dentro da cooperativa e que o cooperado também precisa preocupar lá na ponta, né? Nós temos levado essa informação para ele. E também, com certeza, no final do dia, precisa do resultado, né? Sim. Então, tanto a cooperativa precisa de resultado, quanto o cooperado. Tá. Ô Lissandro, pegando o gancho aqui do Beto, né? Eu sei que está no financeiro ali, o Fernando fala muito e repete muito, é gente cuidando de gente, né? Como que você, né, hoje à frente aí da diretoria financeira, como é que é esse desafio de cuidar do dinheiro, dar o resultado, de ter resultado e ao mesmo tempo prestar o serviço? O que você pode trazer assim, de reflexão nessa gestão que você está hoje? Então, Wellington, o grande desafio é equilibrar, né, a rentabilidade sustentável para o cooperado com o resultado da cooperativa. Então esse é um grande desafio para a gente. Que ótimo. Ô Fernando, você falou aí, eu estava esperando você falar de presente, você não falou, eu vou falar. Eu sabia que você ia falar. Eu vou falar. Antes de entrar lá na frente, olha, eu complementando o que está falando, o que tem de cooperativa colocando nos seus direcionadores estratégicos, nem é ser premiado, mas é receber o selo de excelência em gestão do PDGC. Só que a Copama não desrespeitou isso, porque 7 vezes premiadas. Fala para nós, PDGC
e essa excelência em gestão reconhecida nacionalmente como a única no Brasil, no agronegócio, ter esse reconhecimento. Essa história, Wellington, você lembra bem dela. Você sabe o quanto que a gente olhou essa história com carinho, que foi aquele momento em que a crise mundial estava terminando ali em 2009, 2010, né, com alguns reflexos ainda, e a gente preocupado justamente com o que o Lissandro falou aqui, com o equilíbrio das contas, resultados, né? A gente preocupado que ter uma visão mais, um planejamento mais efetivo. E aí quando veio o modelo MEG, né? Isso. Só relembrando, o MEG é modelo de excelência em gestão. Isso. Né, que foi nos passado, dentro do PDGC, nós olhamos e brilhou nossos olhos, você lembra disso? Eu lembro. Né? Então você estava junto aqui conosco, e a gente olhou aqui e falou, gente, pode ser uma ferramenta que a gente vai utilizar para o desenvolvimento e o planejamento da cooperativa. E a gente muito humilde, né? Nunca nem pensou num prêmio. Muito assim, muito despretensiosamente, A palavra. nós nos ousamos, vou falar assim, ousamos a entrar naquela avaliação, né? Eu lembro do Dr. João, eu não posso deixar de lembrar nunca, né? Nunca. Ele, quando a gente passou esse modelo, eu e você, para o Dr. João, ele brilhou os olhos dele também e falou, vamos lá. Vou ligar lá para o Ronaldo para dar o apoio, eu sou presidente nosso da OSENG, vou ligar para o Márcio, né, presidente da OCB, para ver como que nós podemos participar disso. E foi interessante que logo a seguir, nós sempre respeitamos muito a opinião do Conselho de Administração, o Dr. João levou o assunto para o Conselho, né? E o Dr. João, eu falei a respeito do assunto, aí um conselheiro até falou, será que não pode ser esse modelo aí, não vai descobrir algumas coisas dentro da Copama, que não, às vezes não estão muito legais? Aí o Dr. João foi muito firme. Ele falou, por isso mesmo, se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar, que não está correndo bem, que não está legal, nós temos que descobrir. É o momento. É o momento. Então aquilo lá nos deu uma força, né, Wellington? Foi mesmo. E a partir de então, despretensiosamente, por quê? Porque a quantidade de cooperativas que se ofereceram para aquele momento participar, somente no Brasil inteiro, você lembra, 28 cooperativas foram classificadas em excelência em gestão. E a Copama... Logo no primeiro ciclo, que cá entre nós, né? A gente até assustou, né? Mas, nossa, vamos para cima. Mas já era o quê? Fruto do nosso planejamento. Foi exatamente né? isso. Então isso daí, o repensar a Copama, o planejar a Copama, o pensar, né, e refletir todos os nossos desafios e dificuldades, nos leva realmente a ganhar esses 7 prêmios, porque a gente não se acomoda em fazer o que a gente faz. Por quê? Porque sempre a gente enxerga pontos de melhoria. Sempre quando a gente reflete aqui, a gente senta para conversar toda segunda-feira, às 8 horas, Wellington. A gente tem reunião do comitê de gestão. Né? Eu, Lissandro, Beto, Marcelo e o Alex, os 2 superintendentes, nos reunimos para debruçar sobre a Copama. Para a gente falar de diversos assuntos. Assuntos mais tranquilos, assuntos mais difíceis. Tem, né? Os tensos. E aí que eu falo que esse inconformismo, né? E a busca da melhoria contínua nos levou a esses 7 prêmios, né? Com a bênção de Deus, é lógico, que Deus nos orientou, nos deu sabedoria para as mudanças necessárias. Porque eu me lembro, né? E isso vale, é uma verdade, uma coisa é chegar, a outra é se manter lá, né? Porque é reinvenção, é tudo, olha, ganhamos lá, né? Ser premiado naquele momento foi uma surpresa, mas saber que estávamos no caminho certo não foi surpresa. Esse é outro desafio. Que é o desafio de você chegar lá e se manter. Só pegando o gancho, essa segurança institucional fortalece muito a marca da Copama, né? Sem dúvida. Isso aí é bom para atrair novos cooperados, transcende, né? Até no financeiro, né? E mais condições, né? Comerciais, melhores condições, então isso fortalece muito. Tá. Eu quero agora, Beto, começar por você. Nós vamos inverter aqui. Eu quero que você fale, depois o Lissandro e o Fernando, para a gente fechar
E a gente falou aí de passado, né? Falamos aí de 2025, né? Com muita gratidão e tudo. 2026 chegou. Né? Quais são aí as perspectivas, né? O que o nosso cooperado, o que a nossa comunidade pode esperar dessa Copama para 2026? Fernando trouxe aí, né? Quer dizer, não é 7 vezes reconhecido, premiado, se não tiver reinvenção e tudo. E a gente sabe desse inconformismo. O que vem aí? É isso aí, 2026 promete bastante para nós, né? Da Copama. Nós acabamos de finalizar o nosso planejamento estratégico. Nós fazemos a nossa planejamento para cada 5 anos, mas nós revisamos eles todo ano. Boa. E durante o ano, todas as reuniões, todas as AGMs que nós temos com os nossos gestores, estamos sempre revisando e olhando os nossos indicadores. Mas para 2026, nós já vamos começar a todo vapor. Se Deus quiser, na primeira semana de fevereiro, já estaremos inaugurando a nossa unidade na beira da Fernão Dias. E tá maravilhosa. Pois Passei lá hoje aqui. Sensacional. Então, se Deus quiser, a próxima safra de soja, essa que acabou de ser plantada, os nossos cooperados daquela região já vai poder estar armazenando lá conosco e comercializando. É um investimento aí de mais de 20 milhões que nós estamos fazendo para melhorar para o nosso cooperado da área de grãos. E, além disso, tem outros investimentos que nós temos feito, o armazém em Campestre, melhoria do armazém de Eloy Mendes, de café, Poço Fundo. Então, são vários investimentos que estamos fazendo para que o cooperado tenha mais estrutura em 2026. É a inquietude diante da estratégia e geração de valor para o cooperado. Justamente, independente de governo, independente de clima, o agro não para e a Copama não pode parar. É sobre isso, muito bom, obrigado, Beto. Lissandro, e aí? 2026 bate a porta, né? A gente tem aí, o Fernando trouxe aí a questão, né, das altas taxas de juros, né? Aí o Beto falou, independente de governo, independente do que for, a Copama vai fazer o dever de casa. Qual é a perspectiva para 2026? Então, Hélio, 26 a gente tem aí eleição, né? Mas a Copama tem que se manter firme, né? Com o pé no chão, muita responsabilidade. E a gente espera, assim, uma participação ativa também dos nossos cooperados, né, aqui na cooperativa, para enfrentar junto com a gente os desafios. Muito otimismo para 26. Muito otimismo, sempre. Show, é isso aí. Fernando, para a gente fechar, eu falo aqui, se deixar, nós vamos ficar aqui 2 horas, aí o tempo vai passando, a conversa é boa, a prosa é boa. 2026, Fernando, quais são as perspectivas, né? A gente está falando aí de geração de valor econômico por cooperado, né? O Beto traz aí uma série de perspectivas, de investimentos, de realizações já presentes, como é o caso de Cariaçu. 2026, Fernando. Eu creio que dentro do planejamento a gente escolheu 2 palavras para ser aquele que monitora, aquele que dá a direção para o nosso planejamento. A gente escolheu eficiência e sustentabilidade, né? Então isso nos remete realmente a uma busca intensa de fazermos mais, fazermos melhor e realmente usando o menor recurso possível, menor gasto financeiro possível, ser realmente temos essa busca da eficiência. Sustentabilidade, por quê? Porque realmente nunca pode deixar de existir, né? Nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhum produtor vive sem realmente a sustentabilidade, vislumbrando realmente um futuro melhor. Sem dúvidas. Então a gente tem essas 2 palavras na nossa busca desse ano. Mas também, como se falou, a Copama não para, né? O Beto falou, temos muitos projetos que já estão em andamento. Projetos consolidados, como o das mulheres, né? Projetos vai começar agora intensamente com os jovens, visando a sucessão. Opa, isso é muito bom, hein? Projetos novos aí de estruturação da cooperativa, como esse que o Beto falou, da unidade de grãos lá em Cariaçu, né? Então são vários projetos que já estão em andamento. Como diz, 2026 já chegou, né? E a gente já está trabalhando nele. E a gente também, Wellington, tem uma situação na Copama que foi um aprendizado muito grande da gente estar também reconhecendo o que a gente faz. Porque às vezes o que a gente faz, o pessoal olha, elogia,
mas a gente não reconhece, às vezes, os profissionais, aqueles que se empenham, aqueles que nos ajudam, aqueles que estão ao nosso lado. Puxadores, né? Então a gente tem muita gente para agradecer. E um deles chama o Hélio Espanha. Obrigado. A gente separou aqui um detalhinho aqui para um tal de Hélio Espanha, né, Beto? Né, Alessandro? Você tá brincando. Eu não sei se você se lembra, mas esse ano completa 15 anos. Puxa, 15 anos, cara. E agora de aí, uma ó. dedicação realmente intensa a esse projeto Copama. E nós gostaríamos de uma simples Você não vai fazer homenagem, isso comigo mas aqui, com né? muito coração, com muito amor. Você sabe disso, você nos conhece. Em nome da Copama, eu vou ler aqui. Nossa. O Hélio Espanha, em reconhecimento aos seus 15 anos de parceria com a Copama, celebramos a sua dedicação, seu profissionalismo, a contribuição inestimável para o fortalecimento do cooperativismo. Seu talento e poder de comunicação ajudaram a impulsionar o desenvolvimento da nossa cooperativa, transmitindo com maestria os valores que nos movem. Nossa gratidão e admiração por toda a trajetória construída juntos. Dezembro de 2025. Então queremos, em nome aqui da Copama, agradecer o que você fez para fazer. Mais do que justo. Obrigado. Valeu. Não é? Ó, agora como é que fala, né? Só agradecer, Fernando. Assim, a Copama, de fato, para onde eu vou, por onde eu ando, eu sempre carrego a Copama, independente de qualquer tipo de relação. Copama, para mim, é a principal referência cooperativista que construí na minha vida. Então, se hoje eu estou sendo uma referência nacional... E é mesmo. Eu digo assim, em todos os lugares que eu vou, tem uma cooperativa que me proporcionou isso, que é a Copama, que foi o Dr. João, foi o Fernando, que foi o Sandro, todos vocês aí, Lissandro, Beto. Então, assim, eu só agradeço, né? Eu não faço por amor. E quando eu falo, e às vezes as pessoas, infelizmente, acham tudo que é mercantilista. E não é. A gente tem propósito. E o propósito da minha vida é o cooperativismo. E a Copama é da minha vida. Está sendo filmado lá nessa placa aí que a Copama fez, inclusive, aqui, com uma foto aí do querido Hélio Espanha, né? Agora o povo do COP. Ô, povo COP, Muito povo merecido, do agro, né? aqui, ó, Fernando. Lógico que eu não esperava, porque vocês me deixam assim, de fato, eu acho que, né, eu sou muito tranquilo com essas questões assim, de vaidade e tudo, mas a gente, né, ser reconhecido é muito bom. E tudo que eu fiz e tudo que eu dediquei na Copama com muito amor sempre, né? E tudo que eu posso fazer, poder contribuir, fico feliz, me sinto parte, assim, de tudo isso. E quando você fala, assim, o primeiro planejamento, a gente estava junto aqui, foi o primeiro planejamento, a primeira participação do PDGC, quando a gente vem aqui, quando a gente fez as primeiras pesquisas de clima organizacional, então todos esses projetos, quando vem aí, eu falo assim, aí eu tenho dito assim, respeita a nossa história. Então é respeitar a história. Porque os japoneses, eles trazem isso, né? A gente precisa de preocupar com a sucessão. Mas nós não podemos esquecer a história, porque se nós estamos aqui, é porque alguém lá em 1944 teve coragem de fazer o que fez, e aí tantos outros alguéms, né, como o Dr. João, fez e tá ali. E eu me sinto parte desse alguém que contribuiu também. Então assim, aí você tá falando, tem facilidade, mas a gente toca o coração e muita emoção. Muito obrigado. Alguns anos Como atrás... é que termina isso? Alguns anos atrás nós lançamos, inclusive com a participação intensa do Hélio, o livro 70 anos Copama. Foi. Agora já se passaram mais de uma década novamente. Graças a Deus, você debutou, né? Debutei, 15 anos de história junto à Copama. Muito obrigado, Hélio, que Deus continue te abençoando. Amém. Você a tua família toda. Eu que agradeço, Fernando. Assim, me desconcertaram, viu? Conseguiram me deixar aqui. Como eu termino isso agora aqui, né? Mas olha, é só agradecimento, só gratidão e com muita humildade, assim, eu estou no cooperativismo desde 1999. Comecei no ramo saúde, mas foi na Copama que eu tive a oportunidade, todas as oportunidades, graças a vocês que acreditaram, que confiaram,
desde do não saber nada, eu não sabia absolutamente, não conhecia, eu sabia o que era uma safra, como é que eram os processos, enfim, só agradeço. Obrigado. Podemos fechar. Ai, Fernando, eu quero... bater palma, palma de graça, vamos bater palma. Eu quero agradecer, né, Beto, Lissandro, o Fernando, por esse momento, né, de trazer informações, a gente poder realizar esse podcast. De fato, vocês fizeram isso, assim, cuidado, mata o velho, né, a gente tem que... mas assim, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe, um Feliz Natal a todos, né, a que nos assiste, as suas famílias, que Deus abençoe, que a gente tenha um 2026 com muitas bênçãos. Amém. Muito obrigado. Valeu. Para você também, sua família, sua equipe toda. Obrigado. Valeu, obrigado, Edson. Obrigado, Beto. O Povo do Agro, nós vamos ficando por aqui. Esse é o podcast Copama, o Povo do Agro, com muita emoção, coração verdadeiro e muita gratidão. Deus abençoe. Um abraço. Valeu.